Você com certeza já jogou os famosos jogos NES, seja na sua infância ou até mesmo mais tarde, ou no mínimo já deve ter visto alguma gameplay. E para milhares de pessoas como eu, o simples fato de escutar uma música 8 bits ou ver um jogo em pixel art já sente aquela nostalgia incrível e um sentimento de infância. Aquela época onde você fazia aquele copão de chocolate quente, ligava o console e sua mãe te obrigava a revezar os controles com seu irmão. A icônica frase, quem perder primeiro passa o controle, era escutada todos os dias. E hoje em dia, como um desenvolvedor de jogos, graças inclusive à paixão por esses games, eu sinto muita curiosidade em saber como as coisas eram feitas naquela época. E te convido a vir descobrir todos os detalhes comigo nesse vídeo. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DHDev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e nesse vídeo você vai fazer uma viagem no tempo comigo e descobrir como era criar jogos para o Super Nintendo. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo de qualidade como este. Aperte os cintos e... Na década de 1980, a Nintendo estava planejando criar seu próprio console após o grande sucesso de seus jogos para os arcades no início da década. E inicialmente o objetivo era criar um sistema de processamento baseado em 16 bits e com drive para disquetes, mas para a época essas especificações acabavam ficando fora da realidade. Após reduzir o escopo do projeto, o Famicom foi lançado em 15 de julho de 1983, contando com um processador de 8 bits e que funcionavam com cartuchos. E tinha um design pensado para ser tipo um brinquedo, tendo como objetivo chamar a atenção justamente das crianças da época. E a partir de 1985, o console chegou nos Estados Unidos, sendo um imenso sucesso e rapidamente se espalhou por todo o mundo. Ao longo do tempo, o console teve alguns upgrades, melhorias no processamento e recebeu suporte até meados de 2003, quando finalmente descontinuaram a sua fabricação por não haver mais peças para reposição, tendo no fim um tempo de vida de aproximadamente 2 décadas, o recorde para um console até os dias atuais. Obviamente, durante todo esse período, os olhos de inúmeros desenvolvedores se voltaram especialmente para o tão adorado Nintendinho, e a empresa fechou inúmeras parcerias e contratos com colaboradores de peso como a Capcom, Konami e Square, para que trabalhassem exclusivamente com o console durante esse período, dando luz a franquias icônicas de jogos eternizados e adorados até os dias atuais, como Mega Man, Castlevania, Contra, Final Fantasy, e sem contar no seu próprio jogo, o lendário Super Mario Bros. Jogos incríveis que marcaram não só a minha infância, mas também a de milhares de pessoas pelo mundo todo. Bom, e deveria ser bem facinho criar jogos nessa época, né? Afinal era só fazer umas pixel art, criar umas mecânicas de plataforma e lançar o jogo que era sucesso. Hoje em dia qualquer um sozinho consegue criar jogos mais complexos e tem até milhares de desenvolvedores indies por aí. Meu amigo, na verdade não é bem por aí não. O buraco era bem mais embaixo naquela época. A verdade é que hoje em dia, sim, temos muito mais ferramentas e recursos que facilitaram o processo de se criar jogos. Jogos, inclusive, melhores até que Super Mario Bros. Em gráficos e mecânicas, por exemplo.
mas a complexidade de se criar jogos naquela época era equivalente a criar um GTA hoje em dia, pois os desenvolvedores tinham que fazer tudo na unha, por assim dizer. Não existia uma game engine como a Unity, por exemplo, com sua física toda pronta, fazendo todos os cálculos matemáticos para você e com um sistema de renderização totalmente polido e finalizado, com câmeras, animações, enfim, tudo configurado. Nessa época você não tinha nada disso, você precisava programar tudo isso do zero sozinho. Atualmente temos Java, Python, C#, C++ e bom, são excelentes linguagens e te permitem fazer inúmeras coisas incríveis. Mas para programar os jogos do Nintendinho era usado o Assembly, que é uma linguagem de baixo nível, ou seja, as instruções dela eram executadas diretamente pelo processador do hardware. Essa linguagem era intimamente relacionada à arquitetura do processador em que estava sendo utilizada, e é até mesmo considerada uma representação simbólica da linguagem de máquina. Em resumo, algo muito complexo e muito próximo a códigos binários, ou seja, a linguagem bruta do processador, que é basicamente 0 e 1. Sabe o famoso IntelliSense do seu Visual Studio, que te recomenda códigos, corrige seus erros de digitação, mostra opções de comandos para você usar e até mesmo importa bibliotecas para você? Então, esquece tudo isso. Esses caras tinham que criar seus jogos do zero com basicamente um bloco de notas apenas e ensinar diretamente ao processador cada detalhe do que ele precisaria fazer, passo a passo. E em resumo, para simplificar para você, vou te dar um bloco de notas e um programinha para converter tudo que você escrever nesse bloco de notas em código binário. E vamos entregar isso para o processador executar. E eu quero que apareça na tela um Super Mario Bros. Com a primeira fase apenas já está excelente. Não consegue, né? Pois é, eu acho que deu pra perceber o quanto esses programadores eram monstros no que faziam. E ao longo dos anos que se passaram durante essa época, aos poucos foram surgindo novas opções. Em um certo período surgiu a programação em C, que ajudava a gerenciar melhor a alocação de memória do sistema. Então eles tinham a opção de fazer uma programação híbrida, buscando mais performance e eficiência na criação de seus sistemas e mecânicas, combinando a programação em Assembly com a programação em C, podendo extrair o máximo do poder de processamento do console. E uma outra grande dificuldade era lidar com as especificações limitadas dos consoles. E quando falamos limitadas, nos referimos a isso. Para se ter uma ideia, os cartuchos onde eram armazenados os jogos tinham em média 6 MB de espaço para armazenamento. Alguns com 5 MB e outros mais potentes com 8 MB, mas a média em geral mais comum era de fato 6 MB. E para fazermos uma comparação, só o arquivo dessa música de Hollow Knight que está tocando agora, com 2 minutos e 46 segundos de duração, em formato MP3, não caberia inteira nesse cartucho, pois ela tem mais de 6 MB de tamanho. E como eles conseguiam colocar jogos inteiros dentro dos cartuchos com belos gráficos, cenários com profundidade, personagens com inúmeras mecânicas, vários inimigos, músicas e efeitos sonoros. Como isso era possível? Pois é, galera, tudo isso era feito com muita, mas muita otimização. E foi nessa época que nasceu estilos e técnicas eternizadas que foram a base para os programas que facilitam hoje o nosso trabalho de desenvolver jogos. Por exemplo, na parte gráfica temos a pixel art, que é um estilo artístico onde os artistas usavam o pixel, que é a menor unidade de renderização de qualquer monitor, literalmente um ponto, que aqui no caso é um quadrado. E eles organizavam vários pixels para formar os sprites, em proporções extremamente pequenas, como 8x8, 16x16, e isso permitia criar personagens extremamente bonitos com um certo detalhamento, mas com imagens que eram muito leves em questão de espaço de armazenamento em disco. E esse estilo conseguiu trazer uma identidade única, artes belíssimas e extremamente leves, o combo perfeito para a época. E hoje em dia temos inúmeros softwares focados apenas na criação de artes desse estilo, como o Pixel Studio, que funciona no seu celular, o Piskel, que funciona diretamente no seu navegador web, e o Azeprite, que é considerado o Photoshop da pixel art por conta das suas inúmeras ferramentas focadas apenas nesse estilo de arte. Toda essa facilidade que temos hoje em dia nasceu por conta das técnicas desenvolvidas por essa galera daquela época.
e que ao longo do tempo foi evoluindo junto com a tecnologia e que nos permitem hoje ter softwares totalmente focados nesse estilo de arte. Outro exemplo é a famosa técnica do parallax usada em jogos 2D e também até as camadas que usamos nos softwares atualmente. Todos são frutos dessa época, pois o sistema de renderização das telas de tubos da década de 90 eram feitas por linhas, ou seja, as linhas eram lidas e atualizadas de cima para baixo. E os programadores usavam uma técnica hoje conhecida como scanlines, fazendo a varredura de linhas horizontais ao seu favor. E assim eles conseguiam induzir o chip a ler determinados grupos de linhas e serem renderizadas em velocidades diferentes. Dessa forma era possível dividir a tela do jogo em vários setores, como por exemplo o céu, backgrounds ao fundo, cena do jogo e HUDs em um bloco estático. E um jogo que fez um excelente uso das scanlines era o jogo Ninja Gaiden. Onde fica bem clara essa divisão de renderização por setores, mas para a época era um feito extraordinário por conta da complexidade de se usar uma única camada e ainda assim conseguir causar essa ilusão de um mundo tridimensional com profundidade em seus jogos. E após isso, com os avanços tecnológicos, surgiram as famosas camadas, que podemos ver em praticamente todos os softwares de edição atualmente, como por exemplo o Photoshop, onde literalmente você consegue dividir seu trabalho em folhas, que ficam uma à frente da outra. E principalmente nas game engines atuais, o sistema de renderização em camadas já é comum, permitindo o tão famoso efeito parallax, onde movemos camadas em velocidades diferentes entre si em relação à perspectiva de visão do jogador. Isso traz a sensação de profundidade e movimento para o jogo, deixando o game muito mais imersivo. Bom, e a parte sonora também não ficava para trás em termos de complexidade, e os músicos da época precisavam ser gênios para conseguir criar as trilhas e efeitos sonoros dos jogos. Não era possível gravar instrumentos como vemos atualmente, por conta da limitação de espaço de armazenamento do cartucho em si e também por conta da capacidade de reprodução dos aparelhos da época. E para tentar simplificar a explicação, eles usavam literalmente o som de sinais e pulsos elétricos para gerar os sons característicos que hoje conhecemos como sonoridade 8 e 16 bits. E eles manipulavam a frequência dos sinais elétricos para trazer os tons mais graves ou mais agudos para as notas executadas. O console usava um chip de som personalizado conhecido como SSMP, desenvolvido pela Sony, ou seja, o Sony SPC 700. E esse chip SMP possuía 8 canais de sons, e cada canal era responsável por reproduzir um tipo específico de som. Nele tínhamos o canal de onda. Esse canal era capaz de gerar diferentes formas de onda, como quadradas, triangulares e senoidais. Essas formas de ondas eram usadas para criar sons mais básicos e efeitos sonoros do jogo. Tínhamos também o canal de ruído. Esse canal permite gerar sons de ruído branco, que podem ser utilizados para criar percussão e outros efeitos sonoros. Outro canal existente era o canal de modulação de frequência, ou sua abreviação FM. Esse canal permitia a modulação de frequência, permitindo criar sons de instrumentos mais realistas, como piano, guitarra e entre outros diversos instrumentos. E assim eles podiam controlar as configurações dos diferentes canais e sincronizá-los com o jogo para criar a trilha sonora e os efeitos sonoros adequados.
Mas um problema que eles enfrentavam é que as músicas não poderiam ser muito longas, justamente por conta do detalhe do espaço limitado de armazenamento. E eles precisavam criar uma forma de fazer músicas curtas, mas que podiam ser executadas por horas, sem se tornarem enjoativas. Foi aí que nasceu a técnica de criar músicas em loops, ou seja, o fim da melodia se conectaria perfeitamente com o início da melodia. Dessa forma, uma trilha de 1 minuto e meio poderia ser reproduzido por horas a fio sem parar. E eles dividiam a composição da música em blocos A, B e até C, que poderiam ser executados aleatoriamente ou em momentos específicos, como em batalhas, por exemplo. Dessa forma, minimizando a chance do jogador enjoar de ouvir a mesma música por horas. Outra técnica muito utilizada era executar apenas os canais principais da música em momentos calmos do jogo, sem os canais de percussão. E em momentos de batalha e tensão, esses canais percussivos eram ativados, trazendo peso à melodia da música e intensificando esse momento de perigo. E essas técnicas de loops, divisões da composição da música em blocos e separação dos instrumentos calmos de instrumentos percussivos são utilizados em jogos até mesmo hoje em dia. Por exemplo, nesse trecho em Hollow Knight, podemos perceber exatamente o uso claro dessa técnica, pois ao se aproximar desse inimigo que no início do jogo oferece um certo perigo para o jogador, a trilha sonora vai mudando aos poucos, sendo acrescentado elementos percussivos e sons de cordas, para trazer uma certa tensão e sensação de perigo para o jogador. E isso é fruto das técnicas criadas lá na década de 90. Mas para você criar um jogo para os consoles da Nintendo, não bastava apenas saber lidar com todas as dificuldades apresentadas ao longo do vídeo. Você precisaria também ter um Dev Kit em mãos, que é um kit de desenvolvimento específico para a criação de jogos NES, pois através desse Dev Kit, o desenvolvedor conseguiria ter um nível mínimo de ferramentas de depuração, que eram cruciais para fazer o controle e o monitoramento do uso do processamento do hardware e a utilização de VRAM do sistema. E você conseguiria esses Dev Kits comprando diretamente com a Nintendo ou seus representantes e outras empresas autorizadas da época. E por isso é possível encontrar na internet inúmeras versões desses Dev Kits, algumas com opções e ferramentas extras e algumas até multiplataformas, mas no geral a base de hardware de todos os Dev Kits eram o mesmo. Atualmente temos inúmeras facilidades para criar nossos jogos, possibilitando que diversas pessoas iniciem sozinhas na área e consigam lidar com todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento de um jogo, desde a programação, pixel art, efeitos sonoros, músicas e até modelagem 3D, e publicar de forma independente em plataformas como a Steam, por exemplo, que te permite alcançar usuários no mundo todo, e fazer o marketing e divulgação do seu jogo através do uso das redes sociais, tudo graças ao grande avanço da tecnologia, e desde que você também tenha o conhecimento necessário. E até mesmo isso é fácil de encontrar, conteúdos estruturados e organizados em passo a passo, mostrando tudo o que você precisa fazer e de forma simples, como por exemplo os cursos da CSJ Academy, que literalmente tem curso para todas as áreas que eu citei anteriormente, e eu vou deixar os links logo abaixo aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir e aprender a criar seus próprios jogos. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é que mesmo com todas as ferramentas que temos hoje em dia, criar um jogo é um tremendo desafio. Finalizar e lançar o seu jogo pode ser considerado até mesmo uma grande vitória. E se ele fizer sucesso e vender muitas cópias, meu amigo, você fez um excelente trabalho e é digno de uma premiação. Isso porque não basta apenas saber criar um jogo,
Você precisa criar jogos que levem a diversão para os jogadores e que se destaquem dentre inúmeros títulos lançados diariamente. E quando você para e faz um comparativo das dificuldades encontradas nos dias de hoje com as limitações que existiam na época dos anos 90 para criar jogos, e ainda assim a galera daquela época faziam games que estão eternizados até os dias de hoje. É aí que você realmente vê o quanto o pessoal daquela época era surpreendentemente fora da curva e devem servir de inspiração para nós até mesmo hoje em dia. E para bater o martelo, como vocês viram, de fato criar jogos para o Super Nintendo, o nosso adorado NES, era extremamente difícil e complexo. Não só para o NES, mas para qualquer console da época, devido às limitações tecnológicas existentes. Era o mesmo que conversar praticamente diretamente com a máquina que você estava programando. E eu espero de verdade que você tenha curtido esse conteúdo, e se puder apoiar o meu trabalho aqui no YouTube deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando e principalmente compartilhando esse vídeo para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto, você não tem ideia do quanto essas ações estão ajudando o meu trabalho aqui no YouTube. Valeu demais, galera, pelo seu apoio. E se você gosta de saber mais sobre os jogos antigos, eu tenho um outro vídeo bem bacana aqui no canal, comparando a pixel art antiga versus a pixel art atual. Qual você acredita ser a melhor? E esse vídeo será recomendado para você no card a seguir. Vou ficando por aqui, galera. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.